Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você hoje a ler juntamente comigo Lucas capítulo 16 e o versículo 22, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Obviamente, esta aqui que é a parábola do rico e Lázaro, que vai do versículo 19 até o versículo 31 de Lucas capítulo 16. Não vou ler o texto todo para não deixar tão enfadonho. Mas esta parábola nos traz uma grande verdade, inclusive sobre o que acontece depois da morte. O que acontece com o ser humano depois que esse ser humano morre? Então vamos falar hoje aqui quem é Lázaro, quem é o rico, que aparece aqui, quem é Abraão, o que é o seio de Abraão. Também o versículo 23 diz assim: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é a observação do rico. E também o que é o Hades. Então, vamos começar assim. O rico era, por sua vez, um homem que tinha bastante riquezas e vivia no conforto das suas riquezas. Por outro lado, Lázaro era um mendigo, logicamente pobre, e que ainda tinha feridas, pois os cães vinham lamber as suas chagas. E passava fome, e passava necessidade. E desejava tanto das migalhas que caía da mesa desse homem rico, pois era um homem extremamente necessitado. Então, são duas pessoas em condições totalmente diferentes. Um vivia no conforto das suas riquezas, que era o rico. O outro vivia no sofrimento das suas dores, na sua pobreza, que por sinal também ainda era enfermo, que era o Lázaro, que aparece aqui no texto. Abraão aparece aqui nesse texto. O Abraão desse texto se refere ao próprio Deus, pois no último versículo da leitura, que se encontra no versículo, no caso, o versículo 31 de Lucas, capítulo 16, podemos ver claramente que se Abraão quisesse, ele poderia enviar Lázaro a pregar o evangelho para os irmãos do homem rico, que está no Hades, que é um lugar de tormento. Você entende? Então podemos identificar pelas falas que estamos falando do próprio Deus. Aí você poderia me perguntar, mas por que o nome Abraão? O nome Abraão vem do sinônimo da questão da fé, porque Abraão é nosso pai na fé, conforme Gálatas capítulo 3 e o versículo 7, diz que todos que são da fé são filhos de Abraão. E Abraão é representado pela fé, porque creu em Deus. Você entende? Então o padrão de Abraão que se destacou-se na palavra de Deus foi a fé. No entanto, eu já respondi uma, né? Porque o que é o Hades? O Hades é um lugar de tormento, que é justamente onde o rico está sendo atormentado. E também podemos ver que o seio de Abraão é um lugar de consolo, onde Lázaro é consolado. Ok? Logicamente, conforme a parábola, há uma conversa entre o rico e Abraão, que aparece aqui no texto, que representa o próprio Deus, posso dizer assim, onde, como prova disso, o lugar é tão difícil que ele pede para que Lázaro possa molhar o seu dedo na água. Pede a Abraão. E eu quero ler esse versículo aqui para que você entenda. E clamando disse, versículo 24 de Lucas, capítulo 16, que diz: E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo,
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você entende agora que é um lugar de tormento? Então ele estava atormentado na chama, e se você fosse ler adiante, e você pode ler adiante na sua Bíblia, é claro, você vai ver ele falando que esse rico ele recebeu seus bens aqui na terra, e Lázaro apenas males. E agora Lázaro é consolado, e ele por sua vez é atormentado. Então agora podemos entender melhor sobre esse ponto que eu havia falado, sobre a morte. Vou falar logo sobre o que acontece após a morte, e na sequência eu vou dizer quem é que Lázaro e quem é que o rico representa. Porque representam duas classes de pessoas, que vai muito além de se falar entre pobreza e riqueza financeira. Então, falando sobre a morte, conforme o texto, imediatamente Lázaro é levado para o seio de Abraão, e é o lugar de consolo. Também posso chamar de paraíso, porque o ladrão da cruz, quando se arrepende e pede a Jesus para se lembrar dele quando entrar no reino, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então ele não disse amanhã, nem depois, nem no dia do juízo, ele disse hoje. Essa que é a verdade. Conforme Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Mas, por sua vez, este homem que era rico neste mundo, mas que ganhou a riqueza dele nessa vida, ele agora perdeu tudo e está num lugar de tormento. Então, de imediato, as pessoas são transferidas de um lugar a outro. Então, quem morre aqui nessa vida, literalmente, fisicamente, posso dizer, elas têm um destino que já é de imediato. Quem morre afastado de Jesus vai para o Hades. E quem morre servindo a Jesus vai para o paraíso, o seio de Abraão, que é justamente o paraíso. Então já falamos que Abraão representa a fé, é sinônimo de fé. Mas agora vamos falar sobre as duas classes de pessoas. Lázaro representa a classe de pessoas sofredoras pelo nome de Jesus. Lembre-se que Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse que teríamos aflições, servindo a Ele. Mas que tivesse bom ânimo. Você poderia até estar perguntando, mas só sofre quem serve a Jesus? Na verdade, todo ser humano sofre. Mas isso aqui eu citei como um exemplo, mas que na realidade você vai entender melhor. Por exemplo, nós vamos encontrar a classe representada pelo rico e pelo pobre, Lázaro, no caso, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, onde Jesus fala no caminho largo e no caminho estreito. O caminho largo, o caminho que o rico segue, representado pelo rico. O caminho estreito, o caminho de Lázaro, representado por Lázaro. Porta larga, aonde é a porta por onde o rico entra. A porta estreita, onde Lázaro entra. Então estamos falando de classes de pessoas. Isso vai além de riqueza ou pobreza. Ter de mais ou ter de menos não configura um pecado, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia nos traz verdades aonde Jesus, por meio desta parábola, ilustra essa história pela qual será o destino de cada pessoa. Então Jesus está falando de duas classes de pessoas, as únicas existentes, no nosso planeta. Essas duas classes. Aquelas que creem em Deus, as pessoas que creem em Deus e as pessoas que não creem. Então quem crê em Deus vai seguir pelo caminho estreito e pela porta estreita. Será representado por Lázaro. E é representado por Lázaro. Quem segue pelo caminho largo, que é aquele que faz sua própria vontade, é representado pelo rico. E segue também pelo caminho largo, pela porta larga. Também se você for ler Mateus, capítulo
16, versículos 25 e 26, você vai ver Jesus falando uma expressão muito interessante, né, que eu quero ler. Eu faço questão de ler aqui. Observe o que essa leitura nos diz. Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem quer salvar a sua vida é aquele que não quer perder um prazer dessa vida, um prazer carnal, mas quer viver fazendo sua própria vontade. Então preferem fazer sua vontade a fazer a vontade de Deus. E sequer pensam no futuro. Ao passo que aqueles que perdem a sua vida por amor de Cristo são aqueles que creem. São aqueles que querem algo mais elevado. Que não se conformam com aquilo que é passageiro. Porque tudo aqui é passageiro, assim como a nossa própria vida aqui nesse mundo é passageira. Porque Gênesis capítulo 13, versículo 19, a palavra de Deus diz que nós viemos do pó e vamos tornar para o pó novamente. Então tem prazo. Mas do outro lado a vida é eterna. Por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que nos está ordenado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então a verdade é essa. Só uma vez. Depois disso se segue o juízo. Então automaticamente não haverá outra oportunidade. Então seguir pelo caminho estreito é renunciar à nossa vontade, pois Jesus já nos diz, tanto em Mateus capítulo 16, versículo 24, como também Marcos capítulo 8, versículo 34, quando ele afirma a mesma verdade: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então é necessário que eu negue a minha vontade para fazer a vontade de Deus, porque na minha vontade vai vir a vontade da minha carne, que vai querer todos os prazeres. Todos os prazeres. Será exatamente a condição do rico, que vivia no conforto das suas riquezas e que não fazia um único esforço para Deus. Mas não podemos esquecer que o próprio Jesus deu a vida por nós. Então precisamos nos lembrar de tais coisas, porque a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 e o versículo 16. Então a única coisa que precisamos é crer e deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Pois, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz que não há condenação nenhuma, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então andar segundo a carne é andar conforme o rico ali representa. Mas andar segundo o Espírito é andar sem condenação, conforme representado por Lázaro, aqui nessa parábola. Então o nosso destino é que ganha destaque aqui nessa parábola do rico e Lázaro. Então é muito importante que possamos ter na nossa mente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que na verdade só podemos ser justificados por meio de Cristo, que nos dá de graça a salvação. Então, se você ler Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, você vai ver que é Jesus que nos justifica, mas que por outro lado todos nós pecamos e perdemos a glória de Deus. Também Romanos capítulo 6 e versículo 23 nos diz claramente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus veio nos oferecer a vida eterna para que não sofrêssemos eternamente. Mas a morte é o salário de quem viver para o pecado. Então o rico ele representa justamente a classe que vive para o pecado. Mas por outro lado, o pobrezinho sofredor que aparece no texto, cheio de feridas, e os cães lambendo as suas feridas, que é no caso o Lázaro, é representado por todo aquele que serve a Jesus, que renuncia à sua vontade, que nega fazer as vontades da sua carne. Isso não quer dizer que as pessoas serão absolutamente perfeitas,
Pois a palavra de Deus já nos diz em 1 João capítulo 2 e o versículo 1, dizendo que não devemos pecar. Então, vos escrevi essas coisas, filhinhos, vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado, Jesus Cristo o justo. Então não seremos absolutamente perfeitos e impecáveis. Mas caso venha a pecar, há o perdão. Mas é preciso fazer a vontade de Jesus para não nos encontrarmos na situação a qual esse homem, antes rico, porque agora se tornou-se totalmente pobre, agora em um lugar de tormento, o seu pedido não é atendido. Porque ele queria que pelo menos a ponta do dedo de Lázaro, pelo menos a ponta do dedo, ele molhasse na água, botasse na sua língua. Mas nem isso é possível mais. A única palavra que ele ouve é: filho, recebesse os teus bens na tua vida, ou seja, nessa terra. Então ele recebeu aqui na terra os bens dele. Mas Lázaro só recebeu males. Aí agora o rico é atormentado e Lázaro é consolado. Veja que coisa. Só que a questão é, conforme eu já falei, essa vida é passageira. Eu e você viemos do pó e vamos tornar o pó. Conforme Gênesis capítulo 13, versículo 19. Então aqui é passageiro. Mas do outro lado da vida é eterno. Então fica aí algumas respostas. Abraão aqui no texto é o próprio Deus. Conforme o versículo 31 de Lucas capítulo 16. Lázaro representa as pessoas que servem a Jesus. Aquelas que passam por lutas nessa vida, mas recebem a sua salvação. O rico representa aquelas pessoas que vivem para fazer a sua vontade, mas que por fim acabam arrependidas e não têm mais a resposta que necessitam, que desejam, posso dizer assim, não tem mais pedido atendido, porque viveu uma vida inteira sem Jesus e morreu aqui nessa vida sem Jesus. Então que possamos ter na nossa mente. E a outra verdade é, ao morrer aqui nesta vida, morrer fisicamente, de imediato seguiremos para algum lugar. Mas que o lugar será definido pela nossa fé. Se a nossa fé estiver em Jesus, o seio de Abraão será o nosso destino, o paraíso, o descanso eterno, porque é descanso mesmo. Não confunda, é descanso, não esquecimento. Mas terá descanso, consolo, é justamente o que Lázaro recebeu, conforme essa parábola. Mas crer em outra pessoa que não for Jesus, o Hades, que é o lugar de tormento, já está à espera. No entanto, não é essa a vontade de Deus, que nem eu e nem você vá para o Hades. Então que possamos crer hoje em Jesus e obter a vida eterna. Porque só através de Cristo vamos alcançar essa dádiva. Conforme João, capítulo 20, e o versículo 29, Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a nossa bem-aventurança está em crer em Jesus. Não podemos vê-lo literalmente, mas podemos crer nele assim mesmo. E assim seremos bem-aventurados. Você consegue entender agora porque eu e você somos bem-aventurados quando cremos em Jesus? Porque crendo em Jesus temos a vida eterna. Então, para finalizar aqui, se lembre de Atos capítulo 16 e o versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, para que eu e você possamos ter salvação, só crendo mesmo em Jesus. Então, que não venhamos a nos iludir com as coisas desta vida, mas que possamos prezar e valorizar aquilo que Deus tem preparado para nós na outra vida, pois é eterna. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16 e o versículo 26. Guarde no seu coração essas palavras. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.